Beleza, vamos começar? Vamos. Então tá. Como? Me conta como. Quem é você? Que você faz? Eu sou a Minter, sou químico agrícola, certo? É, Estou na jornada aí já tem vários anos, né? Quanto tempo? Sempre já como atuando como químico agrícola já tem já de 16 anos. E como que você começou, né? Me conta um pouco mais sobre a sua infância. Eu acho que é um bom começo aí pra começar o vídeo. A minha infância é que eu sou filho de produtor rural, tá? Então desde criança sempre morei na roça, já tendo aí contato com a atividade, tá? E eu, eu Quando eu tinha apenas 5 anos, eu já começava a interagir e já procurava entender muito e questionar sobre as coisas que aconteciam lá na roça no Como assim? momento. O que acontecia lá? Calma, vai especificadamente. O que acontecia lá na roça? Acontecia que plantava milho, eles plantavam milho, plantava arroz e sempre tinha problema com praga e estava comentando, aí eu estava sempre eu estava E escutando, lá presenciando aquela situação. era só seu pai e sua mãe lá? Ou Eu tinha mais irmãos também, eram mais três quantos irmãos, irmãos? mais, Três? mais três irmãos, E o que vocês sabe? faziam lá? Vocês ficavam brincando? Como é que A funciona? gente brincava, nas horas vagas brincava, tinha as tarefas também do dia a dia, desde criança, ajudar com alguma coisa, certo? Porque a vida era muito difícil, então todo mundo tinha que participar com ajuda, tanto as crianças quanto os adultos, certo? Aí quando era no momento de levar o lanche para os funcionários na roça, sempre eu pegava e ajudava a levar o lanche, certo? Às vezes ajudava a levar o almoço. Então a vida é aquela vida de rotina mesmo de roça daí do período aí de criança. Então sempre procurei acompanhar meu pai indo para a roça, indo para a E lavoura. vocês tiravam. Como é que era o financeiro de vocês naquela época? Vocês tiravam uns bons trocados na agricultura ou só ali sustento mesmo? Tinha ano que até colhia razoável, até que tinha bons resultados. Já tinha ano que apresentava dificuldade, tinha muita infestação de determinadas pragas, outra vez chovia muito, tinha ataque de fungo, de bactéria, então a produtividade era muito baixa. Aí aquele ano era um ano mais complicado e bem mais difícil de se manter. Então a gente mesmo sentia, eu como criança eu estava ouvindo sempre os pais falando, ó, a situação financeira não está muito boa devido a não ter produziu muito pouco, certo? Então eu E, sempre questionava essas e questões aí. quando não produzia, você achava que era por quê? O que eles botavam a culpa? Eles falavam, no clima, em praga, o cara não fez, plantou bem feito. O que eles botavam a culpa? Era na semente? Você lembra? Né? Geralmente o questionamento mais da culpa era a questão de controle de pragas e de fungos e de doenças, certo? Que o vocabulário que eles usavam queimou, a folha está queimando, está perdendo muita folha. Aí chamava o técnico, o técnico na época eu utilizava o técnico que fazia visita lá, era o técnico da Imater. Muitas das vezes ele demorava aí porque era um técnico só para uma região muito grande. Então, quando chegava aí o técnico, aí já tinha passado de horas, e mesmo que recomendava ali determinados produtos para fazer aplicação, mas quando ia colher, a produtividade era muito baixa. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tá dentro de um. Um Fusca. Que modelo é? É um Fusca ano 1981. E você pegou ele prontinho ou você restaurou? É um Fusca que eu peguei, fiz um restauramento nele e porque ele relembra muito a minha história, certo? Foi o primeiro veículo que eu dirigi, então foi o primeiro veículo que naquela época eu tinha acesso a ele, tá? Era o veículo da época, então eu adquiri um veículo desse, eu fiz um restauramento, tá? Hoje eu tenho. Como é que você achou um carro desse? Como é que foi? Isso aí eu fui procurando no mercado até achar um veículo ideal que dava aí um bom restauramento e que era também o mesmo, do mesmo ano e da mesma cor
o qual naquela época meus pais utilizavam. E você começou a dirigir com quantos anos? Comecei a dirigir com 11 anos. Caralho. Devido à necessidade, porque não tinha quem trabalhasse, aí eu tive de aprender a dirigir para estar ajudando a levar o pessoal para a roça, levar, buscar, levar refeições. Então eu aprendi a dirigir nessa época aí devido às necessidades. E teve uma época que você foi preso, você me contou já essa história, como é que foi? Essa época aí foi porque tive de pegar e ir até a cidade para buscar gás, certo? E quando chegando lá no armazém, né, onde que pegava, fazia compra, tá? Eu fui fazer compra, aí chegando lá e infelizmente dei, dei de cara lá com a polícia lá e aí a solução foi ocorrer a prisão do veículo, certo? Aí eles me liberaram para me ir embora para casa e o veículo ficou lá. Tá? Você chegou em casa como? Aí eu tive de ir embora de a pé. Você chegou em casa como? Eu cheguei em casa simplesmente falei, ó, deu errado. Fui fazer as compras, comprar as coisas e o carro tá lá preso, certo? Aí eles meu pai tomou providência, foi lá e arrumou uma pessoa lá e conseguiu estar liberando esse veículo e retirou o veículo lá e pagou a multa e resolveu os problemas que tinha acontecido. Foi a única vez que aconteceu isso? É? Foi a única vez que aconteceu Foi isso? a única vez. Inclusive no momento que o veículo foi preso, eu já tinha efetuado as compras e já estava indo embora já. Chegou em casa com as compras, pelo menos. Não, as compras ficou dentro do carro, que o volume era grande, eu não conseguia carregar. E tá, daí você tava lá na agricultura, tava lá vendo plantar e o que você notava que era a maior dificuldade? Pô, o cara chegava em casa, seu pai e sua mãe chegavam em casa xingando todo mundo. O que eles falavam? Ah, não produziu, por que disso, por que daquilo? Não, o que eu ouvia, porque o que a gente pegava e presenciava, relatos que cada um falava uma coisa. Aí vinha um falava, não, tá tendo uma grande infestação de determinada lagarta no arroz, é por causa disso, daquilo outro. Ah, o outro tá tendo isso por causa disso, certo? E soluções mesmo, era muito pouca. Né? Então até que conseguia um contato com a pessoa específica, chamava, ia lá na Imaté, chamava o agrônomo, até que o agrônomo Até que chegava um cara lá, certo, né? chegava o cara certo, poder estar dando algumas recomendações ali, já mesmo que fizesse efetuar a aplicação, a perca já era muito grande já. Deixa eu só pegar essa câmera aqui e botar aqui, porque tá dando um reflexozinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui é um lugar massa de botar. Ih, caraca. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, que eu vou arrumar um jeito. Aqui, ó. Equilibrismo. Calma aí, cara. Tem alguma parada aqui pra segurar isso aqui? Aqui, ó. Acho que eu já achei a parada certa. Puta, aí que vai dar certo. Calma aí. Eu vou arrumar. Vou conseguir. Eu ponho aqui as cartas. Põe aqui, certo. Aqui, ó. Calma aí, aqui. Pá, aqui é um ângulo de câmera bom, só que eu não tô conseguindo botar. Aí, foi. Aí, caraca. Foi, aí. Agora alta definição. Enfim, daí. Você tem faculdade? Tenho. Pós-graduação? Tenho faculdade, pós-graduação. Tudo. E quando você saiu de casa para estudar, não foi? Quando eu terminei ali que é a maior dificuldade, fazendo ali até oitava série, certo? Bom, quando eu terminei a oitava série, eu peguei e já tinha uma visão mais ampla do que estava acontecendo, o que poderia ser feito, tá? Aí eu sempre aspirava, gostava muito de assistir aquele filme lá aquela minissérie, a minissérie do MacGyver. Eu observava que ele conseguia ali estar solucionando os problemas que ocorria ali no dia a dia com ele, simplesmente observando o que se encontrava ao redor dele. Então ao redor dele sempre ele enxergava uma solução para esse problema. Tipo agora, que você usou a carteira para segurar o celular. Sempre ele utilizava ali utilizando um simples detalhe,
um simples olhar já enxergava já de imediato uma solução para resolver os problemas. Tá? Eu sempre aspirava nisso aí, em busca dessa possibilidade de estar ajudando meus pais e ajudando também outras pessoas a resolver os problemas com mais facilidade, não com aquela dificuldade que eu estava sempre ali presenciando. Tá? Ó, Então, ó, quando terminou a oitava série, né, eu peguei e saí em busca de mais conhecimento, fui para procurar fazer o segundo grau em Uberlândia, tá? Entrei na escola, então, o ensino médio você foi pra foi Uberlândia. para Uberlândia, Saiu de casa com quantos anos? eu saí de casa com 13 anos, 13? 13, Você tem certeza? 13 anos. 13? Como é que foi? Você saiu de casa assim de boa? Falou, mãe, tô indo embora, tchau. Simplesmente eu vi que tinha necessidade e terminei a oitava série e já peguei, já fui, porque aí eles me apoiaram, que já cheguei que eu teria de fazer o segundo grau, que naquela época aonde que eu estudava, Não a tinha? escola era, não tinha, não, ainda não tinha ainda segundo grau, na realidade, certo? E aí depois que Ah, eles implantaram e tinha começado a implantar o segundo grau há pouco tempo, certo? Poucos anos, certo? Aí tinha pouca turma, aí eu peguei e falei, vou tentar estudar fora, sair para estudar. E saí e, e fui fazer o segundo grau em Uberlândia, logo em seguida entrei na universidade, certo? No curso de Química, Química Industrial, que calma aí. Você saiu de casa com 13 anos. Você já tinha dinheiro? não, não, não. Ele, Eu levei um pouco de recurso, né? Aí lá eu consegui, meus pais me ajudavam até eu fazer o segundo grau. Logo em seguida eu já peguei, já comecei a trabalhar num hotel, certo? Então já com 13 anos? não, daí eu já tinha mais tempo, né? Ah, Certo? eles iam te ajudar. O primeiro ano eu não trabalhei, depois eu comecei a Foram trabalhar dando ajuda de custo, então. do segundo ano em diante. E você tem uma parada. Você foi gerente do hotel, não foi? Você chegou a. Foi. Cheguei a trabalhar na parte administrativa, né? Certo? Aí eu trabalhei por um período no hotel foi um período de 2 anos, certo? E chegou a ser gerente? Cheguei a assumir parte administrativa do hotel, ser Quantos gerente. anos você ficou gerente? Com Eu quantos fiquei, anos? o período foi Não, muito não, curto. não. Com quantos anos você foi gerente? Eu fui gerente, eu já estava aí já com 16, 17 anos. Pô, você foi um gerente de hotel com 16, 17 anos. Isso. Aí E logo, era algo surreal na época? Ou... Porque hoje é. hoje mas naquela época também a mão de obra também era muito escassa. Então quem tinha interesse em procurar buscar o crescimento subia muito rápido, tá? Entendi. Daí você foi lá, se formou, química. Não, aí quando eu trabalhava no hotel, eu ainda não tinha ainda começado a fazer o curso de química quando eu entrei no hotel. Aí depois que eu entrei no hotel, continuei, aí eu passei no vestibular, continuei trabalhando no hotel um período de tempo e fazendo o curso aí de química. Por Tá? que química? É química porque eu enxergava assim a possibilidade de estar melhorando as coisas em cima do que da química. Tá? Então eu empolguei que a química era a solução. Então, eu via que as dificuldades, o pessoal ia aplicando produto químico na lavoura e tudo era química, então girava em torno da química. Eu peguei e falei assim, não, eu tenho o dom para fazer, para estudar, para fazer química. Aí eu escolhi essa opção e comecei a fazer o curso da faculdade. Daí você foi lá, fez. E depois passou. Você formou, beleza, pegou lá o diploma, o canudo. O que você foi fazer? Você continuou trabalhando no hotel ou foi Não, agora formal? aí teve várias etapas aí até chegar a esse ponto de formar. Quando eu entrei no curso de Química, já no segundo período, até o segundo período eu estava de férias, tinha ido lá para Guardamor, Pra essa cidade que é aí. a minha cidade natal, né? Tinha ido para a minha cidade natal. E quando eu voltei, encontrei ali uns amigos, né? Tinha vários amigos na porta do colégio, um colégio que era famosíssimo, um colégio particular naquela época. Lá em Guarda-Mor tem um colégio. Não, quando eu voltei para Uberlândia, encontrei um grupo de Ah, amigos você foi pra da faculdade. Guarda-Mor, daí voltou. Eu voltando de Uberlândia, encontrei um grupo de amigos, né, que se encontrava na porta de um colégio, que era um colégio famoso na época, era o Colégio Ângulo, colégio particular, tá?
eu perguntando eles o que, que eles estavam fazendo ali no momento, eles falou que ia fazer uma prova de seleção para dar aula no colégio, tá? Ah, então foi virar professor. Foi E fazer você uma foi, prova só de seleção. você seguiu o bonde? Aí eu peguei, simplesmente perguntei ele se tinha problema, se tinha possibilidade de me estar fazendo essa prova também. Ele falou, não, só ir lá e fazer a inscrição. Fui lá, fiz a inscrição, tá? Passou? Fiz a inscrição na sexta lá, é, fiz um trabalho lá, uma aula preparatória de imediato para um grupo de professores. Quando foi na segunda-feira, me ligaram Tinha emprego. que era para me comparecer lá, certo? Que a vaga seria minha, que a vaga era minha, tá? Então você Aí, formou. aí logo em seguida eu já peguei, já fui acertando tudo com o colégio para trabalhar nesse colégio. Eu fui lá e dei baixa no hotel. Aí já saí do hotel, já peguei a trabalhar só no colégio. No hotel você chegava a ganhar quanto? Naquela época lá era em torno de 3 salários por aí, 3 salários e pouquinho. Isso daria. Isso daria quanto? Hoje eram uns R$ 3.000. E daí você. E professor? Depois que você passou para professor, você começou a ganhar? Aí eu passei para professor no início, eu ganhava, quando eu comecei lá nos primeiros meses, eu ganhava até menos que eu ganhava no hotel, mas só que Foi subindo. a redução de carga horária minha era muito menor e com isso eu desenvolvia muito mais meus conteúdos, minhas matérias na universidade. Aí quando eu estava já terminando o terceiro período, eu fui pegando mais aula. Aí, após 6 meses que eu estava no colégio, aí eu já estava ganhando quase o dobro do que eu ganhava no hotel. Porque eu fui me adaptando, o pessoal foi me conhecendo mais, tá? Aí foi liberando mais aula para mim trabalhar, mais carga Você horária. foi subindo, você Aí foi foi subindo no subindo, topo. aí foi só. Aí comecei a trabalhar também tanto em Uberlândia, no Prata, em Araguari, então eu dava aula em outras escolas também, aí conseguia aí estar subindo mais rápido aí e fazendo um padrão em termos de salário até razoável, tá? Aí continuei trabalhando como professor até a conclusão do curso, certo? Foi um período que eu juntando a licenciatura e bacharelado, foi um período aí de 5 anos, tá? Do curso Do curso em já em Química. Lavras? Não, em Química, só em Ah, em Química. 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 Daí depois você terminou Química, foi Terminou. professor. E é, depois dessa fase? Aí depois dessa fase aí, é, prestei um concurso, né? Prestei um concurso da Universidade Federal, que tinha uma vaga lá para a Escola Agrotécnica Federal, lá na Escola Agrotécnica, tá? E através desse concurso eu comecei a trabalhar lá na Escola Agrotécnica Federal. Foi um período de aproximadamente 2 anos trabalhando lá, então eu trabalhava tanto aulas de professor de matemática, professor de química, certo? Então dependia da situação Da qual se necessidade encontrava, dos caras. da necessidade da escola no momento. Fazia também, ajudava também no desenvolver também trabalhos em campo. Tá? Então você tava meio que na fase de aprendiz, assim. Isso. Eu fiquei no período da universidade, lá com um período para aproximadamente 2 anos, certo? Na Agrotec. Na Agrotec Federal. Aí, Aí, e depois? depois eu fiz, vendo as necessidades, comecei a, a encontrar com produtores rurais da região, tá? E foi aprendendo? E foi orientando eles como é que faz, que eu sempre gostei da área agrícola. Eu falei assim, eu vou pegar esse conhecimento meu da área de química e simplesmente utilizar ele para agricultura, para melhorar o setor agrícola. Tá? Aí comecei a fazer trabalho com produtores rurais da região, principalmente em tecnologia de aplicação, preparação de calda, tá? Ver o que é mais fácil, o que é melhor, qual período do dia é melhor para aplicar, certo? Efetuar a mistura, porque tinha vários produtores rurais que entravam a 3, 4 vezes, por exemplo, eles tinham 3, 4 produtos para aplicar, eles pegavam, faziam uma aplicação, depois fazia outra, certo? Com isso gerava um custo muito alto para eles. Porque se eles não colocassem os produtos na hora certa, reagia entre si. Então eu fui orientando como é que faz e simplesmente
foi aumentando meu conhecimento da região, todo mundo ficou me conhecendo, tá? Ajudando as pessoas nesse sentido aí. Né? E eu vendo mais necessidade de melhorar, eu peguei, pedi baixa lá Na Agrotec? na Agrotec Federal, tá? E entrei numa revenda de produtos agrícolas, tá? Essa revenda, entrei nela com essa revenda, simplesmente eles me convidaram, que ficou conhecendo meu trabalho na região, tá? Para trabalhar com vendas de defensivo, principalmente o foco principal era defensivo, e mais parte nutricional. Então, Beleza. parte nutricional naquela época o pessoal estava em pleno desenvolvimento, tá? Era muito pouca gente que usava, eu comecei a desenvolver trabalho na parte nutricional. Tá? E nessa parada aí de venda, era a primeira vez que você estava vendendo alguma coisa? Porque antes você sabia de todo o processo da agricultura, química e tal. E daí você entrou nessa revenda, era a primeira vez que botaram você como vendedor? Era a primeira vez que você estava vendendo alguma coisa? Isso, é a primeira vez que eu estava vendendo. Então você foi sem experiência zero em vendas? Em venda, experiência, não tinha experiência, né? A única coisa que eu tinha era conhecimento da vida do dia a dia mesmo. Entendi. Tá? E como é que funcionava lá? Como é que era? O que eu observava lá, que assim sempre nas reuniões do pessoal das multinacionais e junto com o proprietário da revenda, que aquilo ali girava em torno de alto faturamento e número, tá? Então não tinha assim o que tinha de apresentar. O pessoal que trabalhava, os consultores, igual ao meu caso, chegava no final do mês, tinha de apresentar ali um grande volume de venda, certo? Então só venda. Os caras só valorizavam isso. E sem nenhum critério aí de uma política aí de pegar e reduzir custo, reduzir custo para o produtor rural, aumentar a produtividade com baixo custo. Então não tinha assim essa visão, tá? Entendi. O qual, para mim, aquilo ali, cada dia que passava, eu achava mais estranho. Eu achava que poderia ser algo diferente, eu poderia estar mudando aquela metodologia, melhorando aquilo ali ao longo dos anos, certo? E se você não vendesse, se você não alcançasse a meta, você era demitido, basicamente isso. Como todo mundo. Então ali tinha meta. Então, na realidade, naquela época, parece que já tinha, os produtores já estavam acostumados, tanto da política das revendas, que as pessoas fechavam volume de aplicações de controle de pragas, 3 meses de antecedência, 4 meses de antecedência, nem sabia se ia ter praga naquela época ou não. Certo? Então você vê como é que a política ali funcionava. Então, a pessoa, por exemplo, ele vai plantar ele estava no mês de outubro, ainda vai plantar soja no mês de novembro. Ali já fechava ali 3 aplicações de inseticida, 4 aplicações de um fungicida. Então, certo? Então não. Deixa eu ver se eu entendi. Tem lá o Percevejo Castanho, daí tem 2 tipos de produtos. Os 2 têm o mesmo resultado. Só que um é bem mais caro que o outro. Então o cara da revenda, ou o funcionário, seja lá o que for, tentava vender não o mais barato pro produtor, mais caro. O objetivo era conseguir volume de venda. Certo? E a multinacional, a multinacional incentivava isso, né? Então a multinacional trabalhava em cima de números. E quem tá assistindo agora pode pensar que, pô, se é o certo e tá errado, deve estar pensando isso, mas é óbvio, não é? É óbvio, não tem jeito. Se você, por exemplo, você é um produtor rural, se você não se coloca no lugar de um. Tem 2 caras na sua lavoura. Em 2 anos diferentes, você teve o mesmo problema com determinada lagarta. No primeiro ano, você vai lá e resolve o problema gastando 50 mil reais. Com um funcionário, uma empresa específica. No segundo ano, você vai lá e resolve o problema gastando 10 mil reais com outra empresa. No terceiro ano, se você tiver o mesmo problema, você vai atrás de qual empresa? Vai atrás da empresa que vai resolver o problema, tendo o menor custo e mais eficiência possível. Exatamente. Ou seja, o cara pensa, vou vender aqui um montão. Mas esse cara vende um montão e depois ele não vende mais. Ele não vende mais. Agora o cara que faz sem esqueminha, integridade, ele vende pouco, mas vende sempre. E no longo prazo ele garante ali, o mercado, cara. É o básico.
Naquela época você mesmo disse Aí eu vendo isso aí, querendo mudar. mudar, né? Pensando em mudança, né? Aí logo veio uma grande infestação do foco da ferrugem, na soja, e com isso grandes empresas na área de distribuidora, grandes distribuidoras defensivas agrícolas, simplesmente foi à falência, porque teve vários produtores que não conseguiam Ah, cumprir ali o pagamento, né, então dos era. produtos consumidos, porque elas procuravam visar aí, principalmente no período do foco, as empresas no período de foco de ataque da ferrugem no ano de 2003, muitas empresas queriam se autofaturar. Então elas simplesmente procuravam se Vendia tudo faturar a ao máximo. prazo. Vendeu muito a prazo, faturando muito, tá? Sem nenhum critério ali para ser utilizado ali para o controle da ferrugem. Imagina o que deve ter acontecido. Como é que foi? Os caras fecharam as vendas tudo a prazo e teve os caras ficaram felizes, comemorou. Aí venderam um grande volume, né? Venderam um grande volume. Os produtores não sabiam como utilizar esses produtos corretamente, esses fungicidas corretamente, e com isso eles não conseguiram ter resultado. Simplesmente não conseguiu pagar as revendas. É, Então daí. teve várias revendas nessa época que quebrou. Simplesmente faliu por causa disso, tá? Porque se tivesse feito um processo gradativo, tivesse feito um trabalho, se as revendas tivesse orientado o produtor rural, ter feito um manejo integrado, um trabalho de acompanhamento, o momento exato, a hora de Sim, ensinar aplicar, o cara. ensinar a usar corretamente, Uhum. o momento exato de Ensinar o cara a utilizar. controlar aquele problema para depois ele conseguir vender o produto dele, ganhar dinheiro e pagar ali a multidão, Então, a então, revenda ali. então Então quem não sobe a. seguiu os critérios, não seguiu os critérios, e realmente foi várias empresas fechou, tá? E a sua fechou. Inclusive a minha fechou, tá? E teve produtor rural nessa época, teve um foco de ferrugem no feijão, certo? Aham. Teve produtor rural ali que conseguiu não perder, não tomar prejuízo. Teve vários produtores rurais, inclusive teve produtores rurais, porque eu já tinha começado a desenvolver um trabalho, principalmente no controle da ferrugem asiática, lá na Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, junto com um pesquisador. Aí eu já tinha uma noção bem, já uma noção bem boa em termos de controle Desse problema. dessa espécie de fungo. Aí como eu já tinha um pouco de conhecimento a respeito da ferrugem asiática, Você já tinha orientado uns caras lá. tinha começado, eu tinha orientado os produtores rurais que eu conseguia estar orientando. Eles simplesmente, na época, conseguia produzir 50 sacos de soja por hectare, 45 sacos por soja Enquanto por os outros hectare. caras não produziam nada. Enquanto a maioria dos produtores da região estava fechando a área de soja com 22, 20, 25, tá? Aí eles não conseguiriam, porque em termos de produtividade, 50 sacos, 45, naquela época era muito boa. A produtividade era boa. Em 2002, 2003, quem fechasse uma área grande com 50 sacos de soja por hectare era muito bom. Era uma produtividade boa, tá? Então, para aquela época, era uma produtividade Então boa. teve cara que você orientou e eles conseguiram se safar. Conseguiram produzir bem e se manter no mercado. Beleza. Quebrou, você ficou sem emprego. O que você vai fazer? Aí eu pensei da seguinte forma, já que agora a empresa fechou, eu quero ir em busca de melhorar e continuar trabalhando nesse foco aí que eu sempre pensei em desenvolver. Tá? Porque você viu que os caras que você ajudou não conseguiu se safar, então. Então, Daí você falou, vou espalhar isso. Eu vi que os produtores rurais que eu conseguia orientar, que eles me escutou realmente, né? Os que me escutaram, eles conseguiram aí a ter um resultado muito bom em termos aí de produtividade e conseguia estar cumprindo aí seus compromissos tranquilamente, tá? Aí, devido à empresa ter fechado, eu fui em busca mais de conhecimento. Falei assim, agora é a oportunidade de me pegar e aprofundar mais nessa metodologia, certo? Tava que eu todo tô mundo, querendo seguir. tava todo mundo quebrado. E daí você foi lá. Aí eu fui para a Universidade Federal de Lavras e lá comecei a desenvolver um trabalho muito importante lá, que é no manejo integrado, né? O MIP.
o MIP, que é o manejo integrado de controle de praga, e comecei também a estar fazendo aí uns cursos e trabalho também científico, desenvolvendo trabalho científico na área aí de nutrição vegetal, tá? Entendi, cara. E Porque, naquela época você já tinha abrido a empresa ou não? certo? Aí eu já comecei, aí eu já peguei Não, e abri. você abriu a empresa antes de Lavras ou depois? Eu abri a empresa, na realidade, foi no momento que eu já fui para Lavras, né? Eu já comecei aí, tá pensando em abrir a empresa, certo? Ah, então você não abriu ali ainda. Você já foi com a ideia. Depois que você voltou de Lavras que você abriu realmente. Aí eu já a minha empresa já estava aberta. Já Ah, estava aberta. Eu só simplesmente, quando fui para Lavras, fiz o curso, né? Fiz os cursos lá, certo? Então era um curso que eu ia mensal, então eu ficava, não ficava lá o tempo inteiro, certo? então não dava pra conciliar ali. Dava para conciliar, né? Que eu ia mensal, período é, mensal, e consegui ali estar conciliando meu E por que trabalho que e você foi pra estudando. Lavras? Por que que você falou, pô, eu preciso ir pra lá, eu preciso saber sobre isso? O que eu fui para Lavras, porque realmente foi em busca de conhecimento, que era uma universidade na época muito boa em termos de nome, know-how, e lá tinha aquilo que eu queria seguir. Mas, Certo? mas Era uma das universidades pioneiras no manejo integrado de praga, uma das universidades pioneiras mas por no que que controle você de. acha que você precisava daquele conhecimento ali? Eu acho que eu precisava Só aprofundar mais. entendendo. Eu precisava mais de aprofundar mais aquele conhecimento para ainda melhorar mais e poder ajudar mais gente, certo? Se eu conseguir, o que eu enxergava, se eu conseguir ajudar, com aquele pouco conhecimento que eu tinha, eu consegui ajudar e salvar vários produtores rurais, principalmente na época da ferrugem asiática, certo? Já imagina se eu tivesse com uma bagagem maior, Ah, entendi. certo? Uma bagagem maior. Pra Porque atingir o mais que me gente. levou também a procurar, por exemplo, a minha região era uma grande produtora de feijão e começou um foco muito forte de mosca branca. Aí você. Principalmente os produtores rurais, as empresas, tudo estava patinando aí para conseguir estar controlando E você a mosca sabia como branca, fazia? certo? Aí isso foi um dos fatores que me levou a buscar mais conhecimento profundo, né, E a você sabia respeito. como controlava a mosca branca? Eu sabia, mas era muito pouco Muito conhecimento. raso. E daí você falou, pô, preciso saber. Daí você foi pra Lavras. Aí eu fui para E quanto Lavras, né? tempo durou isso, Guru? O curso durou 2 anos, né? Eu fiz foi um período de 2 anos a especialização, tá? E E à depois medida que eu fui, ao tempo foi aplicando, que eu né? estava fazendo o curso, os conhecimentos que eu adquiria lá, as experiências que eu Você adquiria já lá na aplicava. prática, eu já vinha e já aplicava na minha região, certo? Aí que eu sentia mais que eu poderia estar fazendo muito mais ainda, certo? Por isso que eu cada vez mais fui aprofundando mais no conhecimento. Depois que você terminou Lavras, voltou a trabalhar 100% focado na empresa. O que aconteceu, cara? Você sentiu uma diferença muito grande? Teve um impacto muito forte? O que rolou aí? Gradativamente, à medida que eu fui avançando no curso lá, que eu estava aplicando as técnicas que eu aprendia lá, principalmente as partes práticas, certo, que me passava, que eu estava praticando lá, já começou a crescer rapidamente, gradativamente a empresa. Tanto no meu know-how na região e quanto a empresa. Então Então, começou. já começou a Você, crescer, independente de ter acabado ou não, certo? Já começou a crescer. E quando terminou, que eu vim e dediquei mais, que eu fiquei mais exclusivo, aí cresceu muito mais, sim. e deixa eu te perguntar um negócio. O. Cara, puta, eu esqueci, esqueci a pergunta. Ah, a venda. O que te ajudou? Porque é uma empresa de produtos agrícolas, certo? Você Uhum. vende produtos agrícolas. Mas o que você acha que diferenciou a sua empresa das outras no momento que ela bombou, cresceu pra caramba? O que diferenciou mais foi o trabalho ser totalmente diferente, adotar critério e metodologia totalmente diferente. Ou seja, já foi uma visão diferenciada. Quando eu chegava na propriedade, aquilo que eu posicionava para o produtor, ele já enxergava aquilo ali sendo algo totalmente diferenciado.
Então eu passei a estar vendendo um trabalho diferenciado e não produto. Então vendia mais conhecimento do que Ah, produto. então você ia lá, vendia o produto, o cara pensava que estava comprando só o produto. Seu produto. Mas o cara comprava também o seu acompanhamento, Acompanhamento, ou instrução. seja, eu realizava venda de mais conhecimento e técnica do que de produto. Por isso que eu cresci muito rápido, porque ele via o resultado ali de imediato, Então certo? você entregava mais do que você vendia, mais do que você Isso, prometia. isso. Aí já via o resultado de imediato, porque ali estava indo muita técnica junto, tá? E quanto ao gasto, o produtor rural produzir muito, gastando pouco. Aí, Ainda aí, aí, rolava aí, isso? aí que estava, aí que passou a melhorar mais, porque esse trabalho diferenciado de manejo, de controle, de monitoramento, que era um trabalho totalmente diferenciado, ele fazia com que reduzia mão de obra e custo do produtor rural e estresse do produtor rural. Tá? Porque em uma propriedade, quanto mais problema tem, mais estresse a pessoa tem. Normal. Certo? Então, se conseguisse diminuir os problemas dele, além dele estar produzindo mais com menor custo, ele ia estar bem menos estressado. Porque na realidade ali é muito problema que surge no dia a dia, e se ainda, quanto mais você tiver problema, mais estresse tem no Sim, dia a porque dia. tem que ficar resolvendo problema ali, o negócio é sério. E você foi o primeiro cara, você lembra na época, você acha que você foi o primeiro cara que começou ali nesse novo método de venda, de acompanhar o Né, cara e né, tentar né, fazer o produtor rural crescer em vez de só vender? em trazer essa nova metodologia e tecnologia para a região, e sempre estar preocupado em buscar novas tecnologias, eu fui o pioneiro na região. Porque tinha vários produtos que a região aqui ninguém nunca pensava em usar. Hoje são os produtos mais usados. Que E você sempre falava isso. quem trouxe esses produtos para a região primeiro foi eu. Então, isso aí eu tenho várias empresas aqui, principalmente empresa da Espanha, tá? Tecnologia espanhola. Você tinha tecnologia israelense, tecnologia espanhola, Israelense, né? israelense, espanhola, certo? Outras tecnologias americanas que entraram para nossa região, certo? Simplesmente a maioria delas hoje que grandes empresas vendem, que está aí bombando no mercado, Foi você que trouxe. foi eu que fui o primeiro a desenvolver trabalho na região. Você foi o Certo? primeiro a pegar esses Primeiro produtos trabalho, e primeiro a falar, ó, desenvolver. galera, usa aí que dá bom. E tá dando bom, deu bom. E deu bom resultado. Aqui a região aqui, por exemplo, ninguém utilizava óleo de limoneno, não existia, não utilizava óleo de limoneno, os produtores rurais não tinham esse costume, tá? O primeiro a trazer óleo de limoneno para a região aqui foi eu que trouxe. E Certo? fazendo isso, óbvio que teve muita gente que ficou muito Óleo de agradecida a nim, você, né? aplicação de óleo de nim junto com defensivos agrícolas, não usava. Hoje tem muitos produtores que usam, que vê resultado, ou usa separado. E, Então tem várias tecnologias que foi eu que trouxe para a região aí no ano aí de 2004, 2005. e muita gente ficou agradecida a você, eu imagino, porque o cara usava seu produto, usava o seu acompanhamento, usava suas instruções, ia lá e produzia mais, gastando menos. Isso. Quantos clientes fidelizados você tem hoje? Hoje é em torno de 250 mais ou menos. Que vai. São clientes que no período que eles estão plantando, a gente sempre está em contato um com o outro. Então ele realmente está ali Tá rodando, girando, tá girando. girando caixa. E quantos produtores rurais você já ajudou a produzir mais, gastando menos? Você tem uma estimativa? São vários. Ixi, muitos produtores rurais. Que tem tanto da minha região aqui quanto de outras regiões que eu já fui. Você Então, rodou quais regiões você rodou aqui? eu Em já, Minas. eu já vou eu tenho produtores rurais que eu atendi no estado de Goiás, tem produtores rurais que atende na região de Paracatu, Sul Brasil, então tem patrocínio, então tem cliente até lá, São Gotardo, tem cliente naquela região lá também, tá?
Então não é só o município de Nova Ah, Ponte, não, entendi. certo? Então, se você pensar e for verificar aí de produtores rurais aí, já ter chegado aos 1.000 aí, ou mais de 1.000, E 1.000 essa, e produtores essa rurais. parada do manejo? Antes, você me disse que era produtor rural se preocupando com praga só quando a praga estava atacando, estava causando prejuízo. E essa parada do manejo? Hoje, você acha que a mentalidade do produtor rural aqui na nossa região tá melhor do que antes? Muito melhor? Não, hoje muitos já melhoraram. Ainda tem muitos ainda que Tá a cabeça fechada. ainda está ainda naquela metodologia do arroz com feijão antigo, tá? O que é essa metodologia? É assim, utilizar os critérios deles. Não, se eu pegar, eu não vou fazer nenhum trabalho preventivo, não começar a ter infestação de praga, eu já entro já com defensivo e Ixi, certo? e E acabou pronto. o problema. Mas quando nesse ano mesmo, eu já vi já produtores rurais tomando prejuízo por causa disso. Quanto? Porque se o nível de infestação for forte, e se eu tiver um grande foco, ali, se ele deixar para a última hora, o prejuízo é certeiro. Então, principalmente ter produtores rurais, ter passar a grade aí em pivô já plantado de milho, E, porque teve uma infestação muito, muito forte de cigarrinha e ele teve que pegar e já gradear e plantar de novo. Isso aí já é nóis, é isso eu normal. presenciei normal, porque é aqueles que quer seguir aí a metodologia dos pais deles ainda, de antigo, e não quer, Seguiu não quer tradicional. mudar, eles não querem mudar, tá? Entendi. E por que que você começou a gravar vídeo, a produzir conteúdo, cara? Por que que você quis começar a fazer isso, esse novo projeto aí? Esse novo projeto, que me levou a fazer esse novo projeto, porque eu não quero que o conhecimento e a experiência que eu tenho, ela fique para mim eterna. Eu quero utilizar isso aí para ajudar mais gente, muito mais que eu puder estar ajudando. Então, Impactar. a única maneira que eu vi mais rápido de estar divulgando esse trabalho fornecendo esse conhecimento para quem precisa, realmente precisa, é utilizando aí esse meio de comunicação aí que hoje é muito A utilizado, internet, a internet. exatamente. E hoje, eu vou te perguntar agora, o que que você faz? O que que você faz da vida? Hoje o que eu faço e sempre estou focando é em procurar ajudar mais produtores rurais que eu puder, mais produtores rurais, atingir ali um teto máximo de produtividade, né, gastando o mínimo possível. Ou seja, como que vai ser feito isso? Isso eu sigo uma metodologia, utilizando ali um manejo, né, adequado, certo? Desde o início daquilo que ele vai plantar, desde o preparo do solo até o final do ciclo da cultura. Sim, Ou seja, isso aí entendi. eu pego, faço com que Pegar na mão do cara, né? adota todas as medidas possíveis, tá? Juntando todos os critérios possíveis, e não um único critério que seria aí o que era utilizado anteriormente, certo? Que a maioria usava anteriormente. Então, faço um manejo completo, um manejo totalmente integrado, utilizando todos os recursos possíveis. Com isso, eu consigo ter uma redução muito grande de custo e uma alta produtividade. Entendi. Muito bom, cara. Acho que é só isso. Hoje falamos tudo. Sim, ok. Então chegamos até aqui hoje. E 10, se você fosse projetar a sua vida daqui 10 anos, onde você pretende estar? Pergunta difícil. Se fosse para projetar minha vida para daqui 10 anos, eu pretendo estar tendo uma visão muito ampla, que eu ajudei muita gente, certo? Sim. Mesmo que ser daqui 10 anos, eu, eu ajudei muita gente e quero ajudar mais ainda, certo? A produzir mais, tá? E ter sucesso, né? Porque o produtor rural, a alegria do produtor rural é uma alta produtividade, porque aquele produtor rural que sempre pensou em plantar, pensando em preço, ele não fica no mercado, porque o preço sempre oscila. Então, o que você tem? Você tem que ter uma alta produtividade e produto de qualidade. E Se você gasta. tiver produto de qualidade e alta produtividade com menor custo, logicamente você vai se manter no mercado Sim, tranquilamente. porque não adianta você produzir muito e gastar muito também. Aí a Isso. margem de lucro vai lá, ó.
Então, aqui embaixo. o que eu quero ver daqui a 10 anos é esse resultado, é esse trabalho, certo? É deixar esse Resultado do legado seu aí, trabalho. deixar esse legado para todo mundo e para incentivar mais gente a fazer que isso que eu fiz e pretendo ainda fazer muito mais, Beleza, então tá? acho que é isso. Esse foi o vídeo contando um pouco mais sobre a história dele. Se você gostou, se a história dele é parecida com a sua, deixa um like aí, comenta, deixa aí o que você achou desse vídeo. Entra no nosso Instagram que lá a gente mostra todo o processo da agricultura, a prática em si do campo. E no nosso Telegram, onde é dica direta, curta sobre o conteúdo, sobre como você pode alcançar o teto máximo de produtividade, gastando o mínimo possível. Você tem mais alguma coisa para falar? Então, só. Então é isso. Tchau. Tchau.